Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus por estar participando deste canal, Semeando Vida, um canal que está crescendo muito e abençoando muitas vidas com os testemunhos que muitos já passaram por este canal. Eu quero louvar a Deus por isso. Nós vamos contar um pouco da nossa trajetória. Eu quero contar um pouco também da minha vida, antes de ser cristão. Hoje eu sou pastor-presidente de uma igreja, nós somos pastores-presidente da Igreja Unidas, situada aqui em Mauá, no estado de São Paulo, no bairro Jardim Primavera, na Rua do Jasmim, número 512. E nós hoje vamos contar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa história, porque foi o nosso Deus que nos abençoou e por isso nós estamos aqui. Eu sou o pastor Luciano, aqui está minha esposa, pastora Joelma. Nós temos 25 anos de casado, vamos fazer 26 anos de casado juntos. Temos 2 filhos, o Kevin, o William, o Cauã. Temos também um sobrinho que a gente adotou com 13 anos, que se chama Wellington. Hoje ele tem a sua vida particular, casou. Eu quero contar um pouco da minha família, a família do pastor Luciano. A minha família, nós éramos em 8 irmãos, 7 e 8 comigo. Eu falo era porque, infelizmente, 3 dos meus irmãos veio a falecer, 2 irmãs e 6 irmãos, e 6 homens, 2 irmãs e 6 homens. E era uma família muito fechada, como eu posso dizer, uma família que não tinha aquele amor, de uma família que se deve ter. Eu digo isso porque, para os irmãos ter consciência do que eu estou falando, o meu pai, ele nasceu no estado da Bahia, na cidade de Ceabra, e lá, quando meu pai ele veio lá da Bahia, ele veio jovem, ele veio muito novo ainda. E todos nossa família não sabe o motivo do porque o meu pai veio. Tanto é que a gente nunca conheceu quem eram os irmãos do meu pai. Meu pai tinha 10 irmãos, Nós não sabemos o nome de nenhum. Nós não conhecemos ninguém da família do meu pai. Meu pai veio, e eu estou dizendo isso porque a minha família, ela nunca também procurou, nós irmãos, filhos, nós nunca procuramos a falar para o nosso pai quem era o nosse tio, se nós tínhamos alguma tia, algum sobrinho, alguma sobrinha, algum primo. Então a gente nunca fez questão disso, porque você ter ideia como a nossa família era, uma família bem fechada assim. E da minha mãe, da parte da minha mãe, que eu me lembre, quando eu era mais jovem, eu conheci 2 irmãs, só que também fugiu da memória o nome, a feição, os filhos da minhas tias, da parte da minha mãe. Então, a nossa família era uma família bem assim, acho que não podia se chamar até de família, porque não tinha essa comunhão, não tinha essa ligação, Tanto é que quando a gente vivia junto, os meus irmãos, eu lembro que eles tinham o seu emprego, trabalhavam ali nas empresas, E cada um comprava a sua mistura, cada um comprava o seu alimento. E ninguém podia mexer na mistura de ninguém. Eu me lembro certa vez que o meu irmão, que já faleceu,
e eu era o caçula, né? E meu irmão estava comendo ali aquele alimento, aquela comida, e eu olhando para o prato do meu irmão, porque a mistura que estava no prato dele eu não tinha na minha. E meu irmão até falou que está olhando para o meu prato. Então, esse meu irmão veio até quebrar o prato de comida na minha cara, né? No meu rosto, né? E graças a Deus não aconteceu ferimento nenhum, mas eu lembro desses detalhes, de quanto nós éramos assim, desunidos, né? Não tinha aquela união. E, enfim, a minha vida foi uma vida assim, não tão boa, né? Porque é uma família que não tinha esse amor, que não tinha esse carinho, né? Eu lembro que minha mãe saía todos os dias para trabalhar em casa, né? Para fazer faxina, né? Minha mãe, ela até o último dia da vida dela, ela sem poder, com as pernas inchadas, ela trabalhava para colocar o alimento dentro de casa, tendo 5 homens dentro de casa, né? Contando comigo que trabalhava. Só que minha mãe, ela sempre teve que trabalhar, porque nós irmãos era muito individualista. Então tinha esse problema na nossa família. Meu pai era pedreiro, né? Construiu várias casas aqui na cidade de Mauá. Também é muito sofrido. E é como eu disse, a nossa família, da parte do meu pai e da parte da minha mãe, a gente não conhece mais ninguém, não tem contato com ninguém, né? Meu pai nunca mais voltou para a cidade dele, né? Também nunca falou com filho nenhum dessa situação. Aqui está minha esposa, e quando a gente começou a namorar, o meu pai começou a falar para ela, até porque minha esposa começou a perguntar se ele tinha mais irmãos, aonde a família dele morava, tal. E meu pai disse que para minha esposa, né, que ele tinha vindo lá da Bahia e nunca mais voltou, nunca mais teve notícia de ninguém. Estou dizendo isso para os irmãos conhecer um pouco, né, da minha história. Agora eu vou resumir um pouco, porque a história é um pouco até extensa, mas eu me lembro que quando eu comecei a namorar com a minha esposa, não foi fácil. Por quê? Porque eu era muito nervoso, eu era muito ciumento, qualquer coisinha eu queria brigar, ninguém podia olhar para nós, ou olhar para ela, né, que eu já estava, ou ela olhar também, que eu já estava pensando que ela já estava olhando para outra pessoa com as outras intenções, e eu já queria brigar, e eu era muito agressivo, né? Eu não cheguei, graças a Deus, a agredir minha esposa, mas estava no ponto de fazer isso, até mesmo namorando, né? Eu lembro que a gente até se separou assim, né? A gente acabou o namoro, tanto porque minha esposa, ela via as minhas atitudes, né? E as minhas atitudes não eram atitudes boas, né? Mas um dia a minha mãe, antes de falecer, ela disse para minha esposa que eu não era daquele jeito, eu tinha um coração bom. Minha mãe falando, filha, o Luciano, ele é assim, mas o coração dele é bom, e eu tenho certeza que um dia ele vai mudar, né? E então a minha esposa, ela apostou nesse relacionamento. Então a gente veio se noivar, a gente noivamos, depois a gente começamos a viver junto, né? A gente vivia
num porão, né, lá no Jardim Zaira 5. Eu falo porão porque a casa dos meus pais era na frente e tinha 2 cômodos no fundo. Eu falo porão porque essa casa só tinha uma janela, né, e uma janela bem pequenininha. Então, lá era muito escuro, tinha muito mofo. Então a gente começou a morar nesse porão. E a gente morando nesse porão, né, agora vivendo como marido e mulher, estava difícil porque eu não ganhava muito bem, trabalhava numa empresa, uma metalúrgica, né, em Mauá, e eu não ganhava muito bem, e depois minha esposa, ela ficou grávida do meu primeiro filho, né, e começou a ficar difícil para nós, porque o salário que eu ganhava, mesmo não pagando aluguel, morando num porão, né, mesmo não pagando aluguel, agora estava difícil porque ia vir uma criança, né, e você sabe que tem a despesa, que tem essas coisas que a gente precisa tá comprando, né, para suprir uma casa. E eu lembro que estava difícil porque eu não tinha mudado o meu jeito. Eu quebrava tudo dentro de casa, eu era ignorante, não tinha diálogo comigo, não tinha conversa. Então a minha esposa, ela escutava poucas e boas, assim, falava muito palavrão, eu faltava agredir, né? Eu chegava perto para agredir, mas não agredia. Eu dava soco, eu dava murros na geladeira, nos armários, né? O que estava na minha frente, eu quebrava. Então eu era terrível, né? Eu era muito nervoso. E esse jeito foi fazendo que a minha esposa ficasse, vamos dizer assim, preocupada, traumatizada, porque ela sofria muito. Porque lá fora a gente parecia que era um casal normal, para a família dela parecia que era um casal normal, para os amigos parecia que era um casal normal, mas dentro de casa era em particular, não era fácil. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque a minha esposa, ela me ajudou muito, até no emprego que eu até arrumei, porque eu lembro que a minha esposa, ela recebia uma mesada da irmã dela, das irmãs, né? E essa mesada, ela entregava para mim procurar serviço, para mim pagar um ônibus, pagar um metrô, para poder procurar serviço, porque os meus irmãos que trabalhavam, né, eles não ajudavam, né, eles não estendiam a mão para a gente procurar um serviço, um emprego. Eu lembro que eu andei muito a pé procurando serviço, de lá de São Paulo até onde eu morava, no Zaira 5, né? De pé, porque eu não tinha condições de pegar um ônibus, né? Para poder estar me locomovendo. E eu me lembro que era sofrido e eu louvo a Deus pela minha esposa, porque a minha esposa, tudo que ela podia fazer, ela fez por mim. E ela apostou na minha vida até o final, porque não foi fácil. Aí eu trabalhando nessa empresa e ganhando pouco, como eu tinha dito para os irmãos, nessa empresa que eu trabalhava, teve um dia que eu peguei e chegando já na minha casa, bem no portão de casa, eu olhei para o céu. Eu sei servir a Deus,
Nós não servimos a Deus. Na verdade, eu nem gostava de crente, eu tinha raiva dos crentes, né? E eu nem deixava nenhum cristão nem se aproximar para pregar a palavra, para poder falar alguma coisa. Eu lembro que eu chegando perto do portão de casa, eu olhei para o céu. E olhando para o céu, eu disse: Deus, eu preciso de um emprego para ganhar melhor, né? Porque estava difícil, agora estava com uma criança, né? As despesas aumentaram. E eu disse isso, né? Que precisava do emprego, né? Para ganhar melhor, e entrei, desci lá para minha casa, né? Para o porãozinho. E quando foi no outro dia, eu fui trabalhar de manhãzinha, saí para trabalhar, cheguei na empresa, trabalhava das 6 às 14. Quando foi mais ou menos umas 9 horas da manhã, me chamaram na sala do chefe, e o chefe me encaminhou para o RH dizendo que eu estava sendo dispensado. Isso foi no outro dia. Eu tinha pedido para Deus um emprego melhor. Quando eu fui no outro dia, eu fui dispensado. Cheguei em casa, minha esposa se assustou, né? Porque eu não chegava àquela hora, estava chegando mais cedo. E eu disse para ela: as coisas pioraram, porque agora fui dispensado. E a gente agora ficou meio que sem saber o que fazer, porque mesmo ganhando pouco, eu tinha um emprego, né? Tinha um convênio também, né? E a gente, como criança, é difícil a gente ficar sem um convênio. E então a gente conversando lá dentro de casa, né? Aquela dificuldade toda. No mesmo dia, eu fiz um currículo, né? A gente, naquele tempo, o currículo não... você comprava a folha, né? E você mesmo escrevia no currículo, né? Os seus dados, tudo. E eu peguei aquele currículo e entreguei para um vizinho, né? Assim, 2, 3 casas da minha casa. E eu entreguei para ele. E ele estava indo trabalhar, né? Porque o horário dele era horário noturno. E ele falou: não, pode deixar que eu levo o seu currículo lá. E ele levou o meu currículo quando ele foi trabalhar, né? Naquele mesmo dia que eu fui mandado embora. E ele levou o meu currículo. E quando foi no outro dia, eu recebi um telefonema da empresa, né? A qual esse meu vizinho trabalhava. Eu recebi esse telefonema e marcaram para mim uma entrevista, né? Nessa empresa. E eu chegando nessa empresa, me deram ali uma provinha para mim fazer, né? E é um testemunho que eu estou contando porque vale a pena, e faz parte da minha história, os irmãos vão entender, porque eu pedi para Deus um emprego para mim ganhar melhor, né? Porque o que eu ganhava não estava dando para sustentar a casa. As minhas cunhadas, né, que é a irmã da minha esposa, elas ajudavam a gente bastante, né, trazendo fralda, trazendo até alimento, né? E eu estou contando isso porque eu pedi para Deus um emprego para mim ganhar mais, né? E então eu chegando nessa empresa agora, me deram um teste para fazer. E quando eu fui fazer o teste, eu peguei aquele teste, né? E eu fiz o teste e entreguei na mão da pessoa que me entregou o teste. E o engraçado é que essa pessoa olhou o meu teste que eu fiz e ela amassou o teste que eu fiz. E eu pensei assim, pronto, reprovei, né? Não passei. E ela me deu um outro teste. Ela falou: Tó, eu vou te dar outro teste. E ela me deu um outro teste. E quando ela me deu outro teste, imagina, eu fiquei até mais nervoso do que eu estava. E eu fiz de novo o teste e entreguei para ela. Quando eu entreguei para ela,
Agora, de vez de amassar, ela rasgou na minha frente o teste que eu dei para ela. Então, aquilo eu falei, pronto, só que ela me deu um outro teste, o terceiro teste. Quando ela me deu outro teste, eu comecei a fazer, eu falei, eu acho que eu não passei. Eu entreguei para ela. Aí ela olhou esse teste, agora esse teste ela guardou, e ela me disse, amanhã você vem fazer a entrevista com o gerente. E eu fui fazer a entrevista com o gerente, passei. Trabalhei 22 anos nessa empresa. O salário desta empresa era 5 vezes mais do que eu ganhava, né? 5 vezes mais do que eu ganhava. Cheguei a ser encarregado desta empresa, né? Uma empresa multinacional, né? Trabalhei 22 anos lá. Saí no ano de 2021, louvado seja Deus. Eu estou contando isso porque essa empresa, agora ela me proporcionou a ter condições, depois de 3 anos que eu estava lá, de comprar uma casa. Só que esta casa agora também faz parte do propósito de Deus. Por quê? Porque eu também, agora chegando desta empresa na minha casa, no portão de casa, da mesma forma que eu fiz pedindo um emprego, eu pedi para Deus uma casa, porque eu morava no porão. Eu olhei para o céu e falei, Deus, eu preciso de uma casa melhor, né? E peguei e abri o portão e entrei para dentro. Nesse mesmo dia que eu pedi esta casa, uns amigos nossos que tinha imobiliária, ligou para nós, dizendo que tinha uma casa, e essa casa que eles queriam apresentar para nós, né? E detalhe, esse rapaz dessa imobiliária, ele era cristão. E ele lembrou de nós, por quê? Porque quando ele entrou nessa casa para avaliar, para colocar na imobiliária dele, ele disse que viu eu e minha esposa lá dentro. Então, quando ele viu a gente lá dentro desta casa, ele ligou para nós e falou assim, ó, eu vou buscar vocês aí, isso já era 5 horas da tarde. Eu vou buscar vocês aí porque vocês precisam ver uma casa que eu creio que vocês vão comprar essa casa. E eu disse para ele assim, mas a gente não tem condições, a gente só tem um carro e a gente não tem um dinheiro, né, para comprar uma casa. Ele falou, não, mas eu quero mostrar para vocês. Eu falei, não, nem adianta, porque a gente não vai comprar. E eu insistindo para ele não vir em casa, mas ele insistiu e veio em casa. Ele veio em casa e nos pegou em casa e nos levou até a casa que a gente mora hoje, aqui no Jardim São Jorge do Guapituba, em Mauá. E quando a gente estava entrando em casa, desta casa que hoje é nossa, na entrada da porta, a minha esposa entrou primeiro. Quando a minha esposa entrou, o sorriso dela, você via que ela estava alegre, ela estava gostando ali da casa. E eu puxei ela e disse assim, nem se empolga, porque isso aqui não é para nós. Eu disse isso para minha esposa. E a minha esposa ali já baixou a cabeça, já entristeceu, e a gente começou a ver a casa como se visse mais que não era para nós aquilo. Então esse rapaz da imobiliária falou assim, e aí, gostou da casa? Eu falei, gostamos, só que eu disse para você que a gente não tem condições. Ele falou assim, não, mas faz uma proposta. Eu falei, a proposta nossa é de um carro que a gente tem e a gente não tem mais nada. O que a gente pode fazer é parcelar, pagar por mês, mas isso ninguém faz, né? Ele falou, não, faz a proposta. E a gente fez a proposta. E ele levou essa proposta para o dono da casa, e quando o dono da casa viu a proposta que chegou na mão dele, o dono da casa falou assim, ó, é o que eu estou precisando para terminar a minha outra casa que eu estou construindo, né, num condomínio. Eu vou só falar com a minha esposa, se ela aceitar, a gente fecha negócio. E então o dono dessa casa, né, aceitou a proposta
que a gente entregou para ele. E a gente começou a pagar a nossa casa em promissórias, sem juros nenhum, né? Sem juros nenhum. E a gente começou a pagar a promissória. A gente pagou a nossa casa com 3 anos, a gente quitou a nossa casa, só com promissórias, né? Sem ter banco, sem financiamento, só com promissórias direto com o proprietário, né? Então Deus colocou a gente nessa casa. Por que que eu cheguei até esse momento dizendo tudo isso, resumi muita coisa? Por quê? Porque é nessa casa que Deus, Ele mudou a nossa história. Foi neste lugar que Deus mudou a nossa vida. Porque o homem agressivo ainda continuava dentro de mim, o homem ignorante, ciumento continuava, a pessoa que quebrava as coisas dentro de casa continuava dentro de mim. Mas um dia, eu chegando do trabalho, né, eu lembro como fosse hoje, numa tarde, né, lá para as 16 horas e alguma coisa da tarde, a minha esposa estava no portão e ela no portão, quando eu vi ela no portão, eu como era ciumento, eu já mandei ele estar para dentro de casa, já perguntei o que ela estava fazendo ali fora, né, já com a ignorância. Só que a minha esposa estava com um papel na mão, de um nome, nesse papel estava um telefone e o nome de um pastor que hoje é falecido, né? E ela estava com esse papel na mão porque uma vizinha dela tinha entregado para ela, né? Para que a gente ligasse para esse pastor, para que esse pastor fizesse uma oração por nós. E a minha esposa, eu creio que naquele tempo ela estava no ponto de parar, de desistir, porque não tem quem aguenta alguém violento, alguém ignorante, né? E a minha esposa, então, ela estava correndo para tudo quanto era lado. Então ela pegou esse papel e dentro de casa lá, depois que eu xinguei, depois que eu mandei ela para dentro, ela falou assim, uma vizinha entregou aqui um número, né, de um pastor e falou que esse pastor é uma bênção. Esse pastor, ele é muito usado por Deus. E eu não gostava de crente. E eu falei, eu quero saber de pastor nenhum, né? E ela deixou e ela pegou na mão aquele papel e estava subindo. E estava subindo para os quartos. Quando eu peguei e falei assim para ela, cadê aquele papel? Ela falou, está aqui. Eu falei, está aqui. Eu vou ligar para esse pastor. E eu peguei o papel da mão dela com muita ignorância, com muita estupidez. Eu não quero que você ouça o que eu vou estar falando com ele, né? E ela pegou, desceu, e eu subi. E quando eu liguei para esse pastor, e o telefone atendeu, não era o pastor, era Deus, era próprio Deus, era o próprio Senhor, na linha daquele telefone. E Deus falava comigo. Deus falava toda a minha vida. Quem estava falando comigo é quem me conhecia. É quem me conhecia desde o meu nascimento. Quem estava falando comigo é aquele que sabia o que estava dentro do meu coração. E eu lembro que eu desci chorando. Naquele dia Deus me transformou. Ninguém pregou para mim. Eu aceitei Jesus pelo telefone. Eu aceitei Jesus pelo telefone. Naquele dia Deus me transformou. Naquele dia, aquele que não gostava de crente, aquele que não queria
falar com ninguém, aquela pessoa estúpida, violenta, que falava palavrões. Naquele dia foi transformado. Eu lembro que eu desci do quarto e eu falei para minha esposa para a gente se arrumar, porque a gente ia encontrar com este pastor. O nome dele era Pastor Nadir, um homem muito usado por Deus, muito usado por Deus. Um pastor que não tinha leitura, né? Ele não sabia escrever direito, ele não tinha essa eloquência que muitos pregadores têm, não tinha teologia, não, mas era um homem de oração, um homem que aonde pisava, Deus usava a boca deste homem. Eu lembro que eu desci do quarto dizendo para minha esposa, se arruma porque a gente vai nesta campanha que o pastor Nadir está fazendo. No mesmo dia, irmão, no mesmo dia. No mesmo dia eu lembro que a gente não tinha carro porque a gente ia comprar da casa. Então a gente pegou o ônibus aqui e descemos lá na Barão de Mauá. E nós paramos num posto de gasolina, né? Porque era um ponto de referência. E ele estava demorando. Porque ele tinha parado num outro posto de gasolina e para você ver como a fúria do inimigo era tão grande, e ele mandou o pessoal colocar gasolina no carro dele e colocar o álcool no carro dele. Então teve que tirar todo esse álcool, né? E a gente lá esperando, né? E a gente nunca não era crente, né? E não conhecia Jesus, né? E a gente já pensou, o pastor não vai vir, vamos embora, né? Nós já estava indo embora, de repente ele apareceu e a gente não conhecia ele, nem ele a gente. Então aí ele apareceu, ele deu um grito, você é o Luciano, né? Falei, sou. E nós então entramos no carro dele e fomos para esta campanha. Num lar, era um barraquinho, eu lembro até hoje, bem humilde as pessoas lá, o chão era de terra, né? E desde aquele dia, nós nunca saímos da presença de Deus. Desde aquele dia, nós agora começamos a caminhar na presença do Senhor. E esse pastor, ele foi tudo para nós, porque ele começou a nos ensinar. Ele começou a nos ensinar o que era ser crente. Eu lembro que ele começou a nos levar nas campanhas que ele fazia, e a gente via Deus trabalhar, via Deus operar. E eu e minha esposa agora servindo a Deus, e a gente querendo mais e mais de Deus, porque a gente estava impactado com o poder de Deus, eu estava impactado, e eu tinha sido transformado, eu não era mais ciumento, eu não gritava mais, não falava mais palavrão, eu não quebrava mais as coisas dentro de casa. Então Deus me transformou, né? E agora a gente está vivendo uma outra história, uma outra vida. E eu lembro, irmãos, que agora eu queria as coisas de Deus. Eu queria as coisas de Deus. Eu queria descer as águas. Eu queria ser batizado com o Espírito Santo. E eu e minha esposa, a gente não tinha casado ainda, a gente tinha se ajuntado, a gente tinha se amaziado, né? E a gente se casa, a gente faz tudo certinho, né? Para a gente descer as águas, a gente desceu as águas, né? E porque a gente estava querendo mais de Deus, a gente
a gente não se via mais fora da presença de Deus, né? As amizades que a gente tinha, né, foram perdendo, né, porque a gente agora começou a viver uma outra história, né, viver uma outra vida, né? Então a gente começou agora a caminhar na presença de Deus. Eu lembro que nós dois se batizamos na Assembleia de Deus, né, ali do Parque São Rafael, a Assembleia de Deus sede do Itapeva, né? Eu lembro que a gente se batizou lá. Eu lembro, amados, que no dia do meu batismo, eu não conseguia levantar da cama, porque me deu uma febre, me deu uma febre tão grande, dor no corpo, eu não conseguia nem andar direito, mas eu disse assim, eu vou do jeito que eu estou, doente, mas eu vou me batizar, porque eu queria muito, né? E eu lembro que quando eu desci as águas batismais, eu e minha esposa, e eu ainda estava doente ali, sentindo muitas dores, com febre. Eu lembro que quando eu desci as águas, amados, toda a minha dor acabou, a febre foi embora, né? E a glória de Deus, ela foi manifesta sobre a nossa vida, né? E ali então a gente começou a caminhar na presença de Deus. O pastor Nadir, ele congregava um pouco longe, né, da onde nós morávamos. E então ele falou, Luciano, eu preciso colocar vocês em uma igreja perto da tua casa, né? Porque quem levava a gente para a igreja era o pastor Nadir. Ele vinha nos buscar aqui do outro lado de Mauá para adorar a Deus em outros lugares, né? E eu lembro que ele colocou nós para congregar numa igreja perto da nossa casa, na Assembleia de Deus ali do Jardim Camila. E a gente começou a congregar ali, né? A gente começou a servir a Deus ali. E servindo Deus ali, amados, eu fui cooperador, né? Depois de cooperador, eu fui diácono. Depois eu queria fazer a obra de Deus. Então, eu queria fazer a obra então, tudo que eles me colocavam para fazer, eu queria fazer. Então, nesse lugar eu fui líder dos jovens, né? Eu e minha esposa, eu fui líder dos diáconos, eu fui líder de missão juntamente com a minha esposa, tesoureiro da igreja. Então, eu comecei a ter vários cargos na igreja. Eu fui secretário da igreja do Jardim Camila, né? Juntamente com uma outra secretária também da igreja. E a gente começou a fazer a obra ali. Resumindo, até que um dia, né, que a gente estava fazendo a obra agora, tomando conta do departamento de missões, né? Tomando conta do departamento de missões, ali, aí a gente convidava os pregadores, a gente convidava cantores, né? O culto, a gente fazia o culto ali, eu não lembro agora se era o primeiro domingo ou o primeiro domingo, né? E esse primeiro domingo era reservado para missões, e a gente então estava fazendo esse culto de missões, né? Agora com esse engajamento para isso. Estou dizendo isso, mas detalhe, eu preciso dizer algo antes, porque agora faz parte do chamado, né? Do chamado que nos levou a estar aqui hoje, né? Dando esse testemunho, desse chamado de ser pastor, né? De pastorear essa igreja, né? Juntamente com a minha esposa e os pastores que aqui também estão conosco, né? O que aconteceu para a gente chegar até aqui? Porque nos nossos sonhos, né, de todos os nossos sonhos, assim, de fazer a obra de Deus, a gente nunca teve o pensamento
e o sonho de ser pastor, né? De dirigir uma igreja, né? Enfim, a gente fazia muitas campanhas nos lares, né? Eu aprendi até isso com o pastor Nadir, que depois com o tempo veio a falecer, né? Dessas campanhas nos lares, a gente ganhava muita alma, porque a gente entrava em lares de traficantes, entrava em lares de famílias que estavam destruídas, né? E levando a palavra de Deus, né? E Deus começou a usar muito a nossa vida na área da libertação, né? Na área da libertação, então, muitos lares, né? Que a gente entrava, Deus libertava, né? Deus restaurava. Eu lembro que eu fiz uma campanha no lar de uma macumbeira, né? E Deus salvou essa macumbeira no último dia da campanha, né? Deus libertou ela, porque o diabo manifestava, todas as vezes que a gente ia orar, o inimigo manifestava na vida dessa macumbeira. Eu lembro que a gente começou essa campanha com 4, 5 irmãos, e eu terminei essa campanha sozinho, né? Operado da minha mão esquerda, que eu tinha rompido os ligamentos na empresa. Então eu acabei essa campanha sozinho, porque no último dia da campanha os irmãos não me acompanharam, né? Alguns falaram que tinham outro compromisso e tal, e eu fui sozinho. E fiz essa campanha, e eu disse assim: o diabo vai ser o último dia que ele vai manifestar na vida dessa macumbeira, né? E realmente foi o último dia, e nesse dia ela aceitou Jesus, louvado seja Deus. E eu recolhi tudo que era de altar naquele lugar, eu recolhia as coisas e queimava num terreno perto de casa, né? Os altares, e queimava lá. E eu lembro que foi uma bênção esse dia, né? E louvado seja Deus por isso. Mas eu estou dizendo isso porque foi numa campanha que a gente foi convidado agora, não para fazer a campanha, mas para estar na campanha, que Deus começou a falar para nós do nosso chamado, né? Do chamado do que Deus tinha para a nossa vida. E eu lembro que uma igreja muito grande, chamada Avivamento da Fé, nós conhecíamos um casal, né? Na verdade nós conhecíamos uma família, né? E uma missionária dessa igreja, que estava procurando um salão em Mauá, porque o Avivamento da Fé tem igreja em vários lugares, mas em Mauá, nessa parte do ABC, de Mauá, Ribeirão, eles não tinham igreja ainda, né? E essa missionária, ela queria, juntamente com o pastor presidente do Avivamento da Fé, queria abrir uma igreja em Mauá, né? Só que ela não morava aqui, ela morava em Santo André. E como ela conhecia a nossa vida, então ela veio na nossa casa, né? E pediu para que a gente desse uma saída com ela, para procurar salão aqui em Mauá, né? A gente saindo, né? Procurando, e um desses dias a gente achou um salão, né? E o engraçado que assim, achando esse salão, quem começou a conversar com o dono do salão, né, até pegar a chave do salão, foi nós, né? Porque a gente morava em Mauá, era mais fácil até para ela, né? Até para essa missionária tá podendo ter contato, né, com esse dono do salão. Então a chave ficava com nós, né? Quando ela queria abrir o salão para limpar, para começar a acomodar as coisas, né? Porque o Avivamento da Fé ia abrir uma igreja em Mauá agora, né? E um desses dias eu estava com a chave do salão no bolso da minha calça. E a gente estava indo agora para a campanha, lá no Jardim Miranda, né? E nessa campanha tinha 2 jovens que tinham ficado 3 dias no monte, orando, né?
porque esses jovens, os jovens que estavam fazendo essa campanha. Então eles ficaram 3 dias no monte orando para que Deus bradasse nesta campanha. E a gente foi para esta campanha. E eu estava com a chave do salão no meu bolso. Para quê? Para entregar agora para essa missionária, porque agora eles iam abrir a igreja, né? E eu não ia ter, eu e minha esposa da Assembleia de Deus, nós não ia ter nada a ver com isso, né? A gente ajudou até onde nós podíamos ajudar. Eu ia entregar a chave para elas agora, naquele dia, à noite. E essa campanha era de tarde. A gente foi para a campanha, e lá na campanha, Deus começou a falar grandemente, a usar esses jovens, né? E um desses jovens chegou até nós, até a mim e minha esposa, e disse que Deus estava dizendo para eles: assim diz o Senhor, eu coloquei uma igreja nas tuas mãos. E a gente, sabe, quando ele falou isso, a gente não estava acreditando, porque a gente fazia parte de um ministério, né? E ele dizendo isso, ele disse, eis que eu coloquei uma igreja nas tuas mãos, na mão de vocês. E para saber que é Deus que está falando, esse jovem falou para mim, porque eu estava duvidando no meu pensamento. Ele falou assim, para saber que é Deus, a chave do salão está no seu bolso. Quando ele falou isso, a gente começou a chorar. Eu falei, como que esse homem sabe, né? Só pode ser Deus, né? Que a chave que está no meu bolso é do salão da igreja que vai abrir ainda, né? E nós saímos dali impactados ali com a presença de Deus. E eu disse para minha esposa, ó, amor, vamos orar, porque não eu... Vamos levar a chave na casa da pessoa, essa chave não é nossa. Vamos levar essa chave, né? Vamos levar essa chave, que a chave não é nossa. A gente levou a chave para essa pessoa, tudo. Enfim, agora a gente está no culto de missões, né? Voltando um pouquinho, adiantando um pouquinho, agora a gente está no culto de missões. E esse culto de missões tem um pregador agora que vai ministrar a palavra de Deus lá, né? E esse pregador está ministrando e de repente ele manda eu levantar, né? Eu estava sentado ali, porque a gente dirigia o culto de missões, a gente estava no púlpito, né? E ele manda a gente levantar. E a igreja sentada, e ele fala assim, olha para esse casal aqui. E quando ele fala isso, ele fala para a igreja olhar para esse casal, ele direciona para nós e fala assim, eis que o Senhor está dizendo que Deus tem preparado uma igreja para entregar na vossa mão. O tempo de vocês aqui nessa igreja acabou. Ele disse isso. E eu lembro que o pastor, que era o nosso pastor na época ali, ele olhou assim, ele não gostou, né? Ele não gostou dessa profecia, dessa revelação, né? E a gente ficou assim, impactado, porque Deus estava falando, né? E Deus agora, ele falou em público ali. Deus falou ali para todo mundo da igreja ouvir, só que a gente amava aquela igreja, né? E a gente nunca pensou em sair da igreja, né? Tanto é que eu disse para minha esposa, né? Chegando em casa, eu falei, amor, ó, esquece o que o profeta disse, né? Esquece o que o profeta diz, porque Deus não trabalha desse jeito. Eu tenho os cargos dentro da igreja, eu sou diácono, eu sou tesoureiro, eu sou secretário da igreja, né? Nós somos líderes de missões. E eu não acredito, amado, que Deus nos chama para poder, nos chama num lugar para poder depois nós tirarmos nós do lugar, né? E a gente entregar os nossos cargos. Porque eu tenho comigo, amados, que quando Deus levanta alguém para fazer alguma coisa na igreja, não é o pastor que está levantando,
Não é os pastores que estão levantando, é o próprio Deus que está levantando, né? E eu tinha comigo porque a gente, quando Deus levanta, a gente não pode pegar aquele cargo e depois sair entregando aquele cargo como assim, eu não quero fazer mais, eu não quero mais, e pegar entregando assim, não. Quando Deus entrega, porque Deus ele confia, né? E eu dizendo para minha esposa, amor, nós temos os cargos, né? Nós somos líderes de missões na igreja, e não é assim, Deus não trabalha desse jeito. E eu comecei a dizer para ela, não. Eu falei para ela assim, a gente só vai sair da igreja um dia, se Deus tirar os nossos cargos e nos tirar da igreja. Porque pelo contrário, a gente não vai sair, né? Não vai sair. E eu lembro que quando chegou no outro dia, uma missionária ligou para minha esposa e disse para minha esposa, Deus está falando que o seu tempo nessa igreja acabou. E se vocês não sair sorrindo, vocês vão sair chorando, né? E ela disse isso, e minha esposa veio dizer isso, que a missionária tinha falado isso para ela. E quando foi no outro dia, um pastor, nosso amigo, né, que hoje é pastor presidente do Tabernáculo de Deus, né? Esse pastor, ele veio, bateu na nossa porta, né, no nosso portão, nunca tinha ido na nossa casa, né? E ele disse que ele precisava fazer uma oração para nós dois. A gente abriu o portão, ele entrou na nossa casa, e na sala da nossa casa ele começou a fazer a oração. Eu lembro que o pastor Gabriel, ele disse que estava já 21 dias de jejum, né? E Deus tinha falado para ele ir lá na nossa casa nesse dia. E ele começou a orar. E ele começou a dizer, Deus tem colocado uma igreja na vossa mão. As mesmas coisas que Deus tinha nos falado antes. E mesmo assim, eu sempre estava dizendo para minha esposa, não é desse jeito que Deus trabalha. Não é desse jeito que Deus trabalha, né? E resumindo, amados, eu estava fazendo uma campanha no lar, né? Pela Assembleia de Deus, né? Eu lembro como hoje, a minha esposa, ela não estava comigo nessa campanha, né? Não ia nessa campanha comigo porque ela estava no ensaio do ciclo de oração, né? E eu estava fazendo essa campanha com mais alguns irmãos. Só que chegando lá, nessa campanha, nesse lar que a gente ia fazer a campanha, né? A dona da casa, ela não tinha chegado ainda do trabalho. E ela tinha dado o recado para o filho dela, dizer que para a gente marcar um outro dia para fazer a campanha, porque ela não poderia estar naquela hora lá, né? Porque ela ia chegar um pouco mais tarde do serviço dela. E resumindo, a gente então, os irmãos que estavam comigo foram embora para sua casa. E eu, nesse dia de campanha, minha esposa estava no ciclo de oração, estava acontecendo a inauguração da igreja Avivamento da Fé, ali no Jardim Primavera, né? Perto da quadra que tem hoje ali, né? E estava tendo a inauguração dessa igreja lá. E nós conhecíamos a missionária, a gente não poderia estar na inauguração, porque eu tinha campanha no lar, e minha esposa estava no ensaio do ciclo de oração. Só que eu resolvi ir lá na igreja, da nossa igreja, falar com a minha esposa, para minha esposa falar com as dirigentes do ciclo de oração, para a gente estar indo na inauguração da igreja, para a gente ir lá, fazer presença lá, porque a missionária era nossa amiga, né? E nós tínhamos ajudado ela a arrumar o salão, né? Para que a igreja fosse estabelecida em Mauá, ali no Jardim Primavera. Então a gente
a gente então saímos da igreja Assembleia de Deus, onde estava tendo um ensaio, né? As irmãs do ciclo de oração falaram para minha esposa que ela podia ir. Tinha uma outra irmã do ciclo de oração, que é uma irmã também que teve conosco na nossa trajetória, né? E ela sabe de tudo que aconteceu na nossa vida, que é a irmã Socorro, né? E essa irmã Socorro também veio conosco. Ela falou, eu posso ir também, então ela veio. Então, a gente saiu da igreja ali, Assembleia de Deus, do ensaio das irmãs, e fomos para a inauguração da igreja Avivamento da Fé em Mauá. Só que nessa saída, que a gente está saindo agora para ir para a igreja, o pastor, nosso pastor, né, local, agora ali do Jardim Camila, ele vê a gente saindo, né? Vê a gente saindo e pergunta para as irmãs do ciclo de oração aonde a gente está indo. E as irmãs vão dizer, eles foram para uma igreja aí, inauguração de uma igreja. E a gente não viu isso, né? Mas o pastor, ele pegou, nos seguiu. A gente saímos de carro, ele pegou o carro dele e seguiu a gente até a igreja que a gente ia lá, né, para participar do culto de inauguração. A gente entrou na igreja, né? Então o pastor, como já sabia onde a gente estava agora, né? Ele pegou, foi até a casa de um presbítero da igreja, como se assim estivesse pegando uma testemunha de alguma coisa que a gente estivesse fazendo, né, de errado. E eu lembro, amados, que na inauguração da igreja não tinha o diácono na porta, né, da igreja. Então, quem que serviu como diácono naquele dia de inauguração? Eu servi como diácono, fiquei na porta no dia de inauguração da igreja do Avivamento da Fé em Mauá. E na hora da oferta, quem também foi chamada para recolher a oferta, né, foi a minha esposa. Então, eu estava na porta, a minha esposa recolhendo a oferta, e agora o louvor. Quem estava do louvor louvando? A irmã Socorro, que também era da nossa igreja Assembleia de Deus, que a gente fazia parte. A irmã Socorro louvando, a minha esposa com a salva na mão, e eu na porta como diácono. Quem que chega do outro lado da rua? O meu pastor, né, da época, né, e mais um presbítero. E quando ele vê aquela cena, ele me vê na porta, ele vê minha esposa com a salva na mão e vê a nossa irmã Socorro louvando, ele colocou vários pensamentos na sua mente, né? Eu não sei por que ele seguiu a gente, eu não sei por que, né? Mas tudo isso que eu estou falando para os irmãos é o trabalhar de Deus na nossa história, na nossa vida, né? Então ele saiu com esse presbítero, né? E ele foi lá para a igreja onde as irmãs estavam tendo um ensaio. E chegando lá, ele começou a dizer que a gente estava dividindo igreja, que a gente já estava servindo lá e servindo a outra igreja, dizendo que ele viu com os próprios olhos dele, que eu estava como diácono na porta, que a minha esposa estava recolhendo as ofertas, que a irmã Socorro estava louvando, e começou a dizer aquilo para o ciclo de oração da igreja, né? Por fim, no outro dia, ele nos chamou para uma reunião extraordinária, né? E ele marcou com os obreiros da igreja, né? E a gente ficou assustado com aquilo, porque a gente não fez nada demais, né? E a gente ficou assustado com aquilo. E eu lembro que alguns irmãos começaram a perguntar o que vocês fizeram, né? Porque o pastor, ele marcou uma reunião e assim. E a gente, para se defender, a gente chamamos o pastor presidente regional do Avivamento da Fé, mais a missionária, porque a gente já imaginava, né,
o que a gente ia ser disciplinado, que a gente ia ser disciplinado por alguma coisa que o pastor tinha pensado que a gente estava fazendo. E, por fim, a gente chegou nesse dia, desta reunião, no outro dia, né? E o pastor já pediu para a gente levar os cadernos de missão que a gente tinha, a tesouraria, a parte de secretaria que a gente tomava conta, né? Tudo que a gente tinha ali da igreja, ele mandou a gente levar conosco também, né? Nós chegamos então nessa reunião, eu, a minha esposa e também a irmã Socorro, também o pastor presidente regional do Avivamento da Fé, juntamente com a missionária. E a gente chegou então nessa reunião para a gente poder dar a nossa versão de alguma coisa que o pastor, pastor local da Assembleia de Deus, da nossa igreja, tivesse pensado a respeito de nós, né? Só que ele não quis ouvir o pastor presidente, nem a missionária, né? A presidente regional do Avivamento da Fé, que é a igreja que tinha inaugurado em Mauá. Então a gente entrou na sala de reunião, eu, a minha esposa, a Socorro, e lá já estava lá o corpo de obreiro, né, da igreja do Jardim Camila. E ali o pastor, ele começou a falar o que viu, né? Ele falou que ele viu eu como diácono da igreja Avivamento da Fé, sendo que eu era da Assembleia de Deus. Ele viu minha esposa que nunca tinha recolhido a oferta com a salva na igreja da Assembleia de Deus, que a gente era, agora estava vendo ela lá nessa igreja, a Socorro louvando a Deus também lá. Então ele começou a falar que a gente estava dividindo a igreja, né, que a gente não podia ter feito isso, e a gente tentou explicar, só que ele não queria ouvir a gente explicando. Eu lembro que eu olhava para a feição dos obreiros lá, alguns estavam chorando, né? Também ninguém falava nada, ninguém falava nada, e só o pastor falando, né? Que a gente fez errado, que é assim, que é aquilo, e enfim. E eu comecei agora a lembrar do que Deus tinha falado, que a gente ia sair chorando se a gente não saísse pela vontade de Deus, né? Quando Deus tinha falado conosco, né? Nas várias vezes que Deus disse que Deus tinha entregado uma igreja na nossa mão. Então eu comecei a lembrar disso naquela hora que a gente não tinha nem, não podia nem falar nada, que parece que já estava tudo resolvido. E eu lembro que eu disse para minha esposa no lar que quando a gente começou a receber essa profecia, eu disse assim: eu só saio quando Deus tirar os meus cargos. Porque eu não vou entregar os meus cargos, porque eu achava alguém que pegou um cargo dado por Deus, né, não podia sair entregando quando cansasse, quando não quisesse mais. Então, eu tinha falado para minha esposa: eu só saio da igreja, né, se Deus tem uma obra realmente, tem uma igreja para dar na nossa mão, se Ele tirar os meus cargos. Foi quando, nessa reunião, o pastor, que era o nosso pastor nessa época, ele disse: cadê os seus cargos? Me dá aqui a Secretaria de Missões, a Secretaria da Igreja, e a partir de hoje você não é mais secretário da igreja, não é mais secretário de missões, juntamente com a sua esposa. E ele começou a falar: me dá aqui isso, me dá aqui, você não é mais tesoureiro da igreja. E aí quando ele pegou, falou uma palavra, e eu entendi logo que palavra era essa, porque ele disse assim para mim, para minha esposa: e agora? O que vocês vão fazer? Quando ele disse isso, eu já comecei a entender que ele estava dizendo: sai da igreja, né? Aqui vocês não têm mais nada o que fazer. Quando ele disse: o que vocês vão fazer agora? Quando ele me disse isso,
eu lembrei do que eu tinha dito para minha esposa e dito para Deus dos cargos. Deus estava me tirando os cargos, não era o homem. Deus que estava me tirando os cargos daquela igreja que eu tinha. E quando Deus, quando Ele estava dizendo isso, quando Ele disse isso, o que vocês vão fazer agora? E depois que Ele tinha tirado os cargos, eu disse, não, eu vou embora. Então Ele disse, é isso que vocês querem? Falou, nós vamos embora. Então Ele rapidamente disse, então vamos orar. Ele levantou os obreiros ali, e eu lembro que ele disse para Socorro, né, que estava louvando com nós, que era membro da igreja, ele disse, Socorro, se você quiser ficar, você fica. Eu coloco você para louvar aqui quando você quiser. E a Socorro olhou para ele e falou assim, não, eu também vou com eles. Então, essa irmã, ela foi o testemunho nosso, né? Ela foi o testemunho vivo nosso de tudo que aconteceu, tudo que eu estou dizendo aqui. Se tem alguém, aleluia, que pode testemunhar ao nosso favor, é essa irmã Socorro. Então, a gente saiu agora de lá chorando, porque eu amava a igreja, eu amava aquela igreja, eu queria fazer a obra de Deus. Se me desse 20 cargos, eu aceitava os 20 cargos, porque eu queria fazer alguma coisa para o Senhor. Deus me transformou de uma forma que para mim sentir feliz, eu tinha que fazer a obra de Deus. Então a gente saiu agora chorando. Eu lembro que a gente agora sai sem rumo, sem direção, né? Sem igreja. A gente já não tinha mais o pastor Nadir que me ganhou para Jesus, porque ele já tinha falecido, né? E a gente então agora sai sem direção, sem igreja nenhuma, né? As campanhas que eu fazia eu não podia mais fazer mais, porque eu fazia em nome da Igreja Assembleia de Deus. Enfim, agora sem igreja, sem ministério, agora nós estamos em casa lamentando, chorando muito. Só que a gente se lembrou da igreja que inaugurou, né? E a gente não podia ficar sem ir na igreja, sem um ministério. E a gente então começou a ir nessa igreja Avivamento da Fé que tinha inaugurado, né? E a gente indo lá, a gente começou a trabalhar lá, né? A gente começou a ajudar a missionária, porque a missionária não tinha os obreiros, né? E a gente começou a ajudar a missionária. A irmã Socorro veio conosco também, começou a ajudar lá, louvando. A irmã Socorro, depois ela foi regente do ciclo de oração dessa igreja, o Avivamento da Fé. A minha esposa foi levantada como diaconisa. E a gente começou lá, diácono, diaconisa, a trabalhar nessa igreja, até que um dia, né, a missionária, ela tem um encontro com Deus. Ela disse que ela teve uma revelação, ela falou que teve um encontro com Deus na madrugada, Deus falando com ela. E Deus falando com ela, Deus dizia para ela, o pastor dessa igreja, a pastora dessa igreja, ou o pastor dessa igreja não são vocês. O pastor dessa igreja é o Luciano, é o pastor Luciano. E ela dizia que Deus falava assim para ela, que era para entregar a igreja na nossa mão. E eu lembro que ela veio na nossa casa, ela começou a falar essa revelação que Deus deu para ela chorando. Ela disse, pastor Luciano, eu não posso mais, pastor. Deus falou que eu não posso ficar mais, é vocês que são os pastores dessa igreja. E eu disse, irmã, mas eu sou um diácono, a gente é só um diácono, a gente não tem experiência. Não, mas é vocês que são pastores. Enfim, ela nem no ministério agora, ela fica mais, ela sai até do ministério, do Avivamento da Fé.
e fica agora a igreja lá vaga, né? E eu e minha esposa não sabendo o que fazer, né? A gente vai até a sede regional, que fica em Santo André, porque tem uma sede mundial que fica lá em Osasco, né? Uma igreja muito grande. O Avivamento da Fé é uma igreja que tem mais de 200 igrejas espalhadas pelo mundo todo, Japão, Austrália, Estados Unidos. É uma igreja muito grande mesmo, né? Muito abençoada. E essa igreja, e a gente precisa comunicar até mesmo o pastor regional, o presidente regional, que não tem mais pastor na igreja. E a gente nem membro da igreja é. E a gente só estava lá ajudando. Então a gente vai até essa igreja, né, marca uma reunião com os pastores presidente regional, e quando a gente chega nessa reunião, a gente começa ali falar do acontecido, do que aconteceu. A gente recebe uma palavra que a gente não esperava. Esse pastor que também faleceu, né, que era presidente regional, juntamente com a sua esposa, eles vão dizer que o pastor daquela igreja somos nós. Que a gente disse, não, a missionária foi embora, né, não tem pastor lá. Ele disse, não, mas o pastor de lá são vocês. Deus tinha falado conosco que o pastor de lá são vocês. E foi aí então que a gente recebeu, né? Porque a gente começou a lembrar do que Deus tinha colocado a igreja na nossa mão. Então a gente começou agora a fazer os cultos dessa igreja que ficava ali no Jardim Primavera, né? A gente começou a fazer os cultos e eu lembro que eu estava fazendo faculdade na época, né? E eu tive que parar minha faculdade, né? Eu tive que parar minha faculdade. Eu tinha uma promoção para receber também da empresa, né? De ser um encarregado da empresa, mas eu só podia ser com a faculdade, né? Com a faculdade terminada. Então eu tinha um cargo para receber dentro da empresa, só que eu precisava escolher a faculdade e o cargo da empresa, ou a igreja. Então eu tranquei a minha faculdade, faltava um ano para me terminar. Eu tranquei minha faculdade, né? Eu não poderia mais ser encarregado da empresa, porque eu tinha que ter um nível superior para ser encarregado. Então eu tranquei minha faculdade e fui fazer a obra de Deus. Só que Deus fez um milagre, né? Por quê? Porque mesmo eu sem a faculdade, eu fui promovido a encarregado do setor dessa empresa. Ninguém sabe como, mas eu tenho a convicção e a certeza que é o nosso Deus, que quando você escolhe, né, as coisas de Deus, Deus ele abençoa, né, as outras coisas, como diz a palavra, né, do Senhor. Quando você busca a vontade de Deus, busca as coisas de Deus, as demais coisas serão acrescentadas pelo nosso Deus. E Deus então, sem eu ter o superior, sem eu ter esse curso, essa faculdade que eu tinha trancado, escolhendo a obra de Deus, Deus ele me fez receber esse cargo, né? Não sei como, né? Como eu já disse, né? O RH, ele entendeu que eu tinha uma faculdade e Deus então foi louvado mais uma vez também no nome dele por causa disso, né? Comecei a fazer as campanhas nos lares, eu juntamente com a minha esposa e alguns irmãos. Era tanto lar que era poucos dias de campanha em cada lar, né? Eu tinha que fazer campanhas 3 vezes por semana, fora os cultos. Fazia campanha no sábado, porque era muito lar querendo campanha. E eu lembro que Deus naquela época usava muito, mas muito mesmo,
Se Deus me usa hoje pela misericórdia, né, com os dons espirituais, Deus naquela época me usava muito. Deus me revelava pensamentos. Deus revelava pessoas que estavam vindo para o culto, o que falavam dentro do carro. E Deus me revelava. Deus me usava para orar, para que Deus batizasse as pessoas com o Espírito Santo, né? E eu lembro que Deus me usava na libertação de pessoas. Eram muitos demônios que caíam nos cultos, né, nas campanhas dos lares. Então a igreja começou a encher. E eu lembro que com 3 meses que a gente estava com a igreja, assumimos a igreja, a gente foi à igreja do campo, da regional, de 7 igrejas do ABC, que o Avivamento da Fé tinha naquela época. A gente foi a igreja que mais levou pessoas para o batismo, com 3 meses. Eu lembro que com 9 meses de igreja, a gente era a igreja que mais levava pessoas para se batizar nas águas. Eu lembro que uma vez, numa reunião regional, ali com vários pastores, o pastor presidente começou a falar: irmãos, vocês têm que fazer a obra, porque o pastor Luciano, ele nem é pastor, assumiu a igreja agora, e ele e a sua esposa estão trazendo mais pessoas do que vocês que têm 5, 10 anos, 15 anos de ministério aqui para batizar, né? E não para nós se gloriar, mas aquilo, quando o pastor estava dizendo aquilo, eu falei: meu Deus, como o Senhor é misericordioso sobre a nossa vida, né? E eu lembro que a gente foi um dia, eu nunca tinha ido para a igreja mãe, né, lá em Osasco, e eu lembro que eu cheguei na secretaria, né, fizeram uma reunião conosco lá, porque queria conhecer quem eram os pastores de Mauá, né, da Avivamento da Fé de Mauá. E eu lembro que fizeram uma reunião conosco lá, e a secretária da igreja mãe, de uma igreja que tinha mais de 200 igrejas espalhadas no mundo todo, ela queria uma explicação, porque como um pastor que estava 9 meses na direção de uma igreja, não tinha registro de membro, nós não era membrado na igreja Avivamento da Fé, nós não éramos membros ainda da igreja, e ela queria saber como que foi isso, como que o pastor presidente da igreja mundial, do Avivamento da Fé, tinha colocado um pastor lá para assumir, ou um diácono naquela época, para assumir uma igreja, se nem membro era da igreja. Nós nem membros era da igreja, né? E só Deus faz essas coisas, amado. Só Deus coloca alguém que nem é membro de um ministério para ser pastor de um ministério, para dirigir um trabalho em um ministério. Só Deus faz isso. E Deus fez isso na nossa vida. E eu lembro depois que a gente foi consagrado a presbítero, né, numa reunião mundial onde vieram vários pastores do mundo todo, né, numa igreja que cabia mais de 8 mil pessoas, né, uma igreja muito grande, e a gente foi consagrado, eu fui consagrado ali a presbítero, né, louvado seja Deus. Aí sim eu fui ser membro da igreja, aí sim eu tive a carteirinha da igreja, aí sim eu fui inscrito lá no hall de obreiros, de membros da igreja, né? Louvado seja Deus. E aí a gente começou a fazer a obra do Senhor nessa igreja, a gente começou a fazer a obra de Deus, a gente começou a ganhar muitas almas mesmo, né? Com as campanhas. Eu lembro que antes de a gente começar o culto, eu tinha um carro, o nome do carro era Scenic, era um carro grande, né? E eu enchi esse carro com 10 pessoas, colocava até no porta-mala. Eu ia buscar as pessoas que eu fazia campanha.
Eu ia buscar as pessoas, eu ia buscar as famílias. Tinha vezes que eu dava 3, 4 viagens para buscar as pessoas para estar na igreja. Para estar na igreja, as pessoas que aceitavam Jesus. A gente não deixava, né, por mais, amados, que a gente tem que deixar as pessoas seguir com seus próprios pés, com seus próprios passos, mas a gente fazia questão. Deus tinha colocado um amor tremendo sobre as almas, né? A gente começou a colocar pessoas a gente pegava pessoas da rua, mendigo, levava em casa, dormia em casa, dava banho. A gente pegava pessoas que estavam pessoas que estavam no centro de recuperação. A gente colocava no nosso lar para viver conosco. E depois que eram libertos, transformados, essas pessoas depois saíam, iam viver a sua vida normal, né? Tem um testemunho um testemunho muito forte que eu lembro, que nós, na época que ele ficou afastado, nós abrimos uma marmitex. E tinha um jovem que passou ali no SES e falou assim: nossa, lembra aquela sua vizinha? Ela tá lá deitada, ela tá na rua, e a mãe dela ela não quer mais pra tua casa. A mãe dela tinha 12 anos, ia fazer 12 anos a Janiele. E aquilo bateu no meu coração. Eu falei: se o motoqueiro for lá, falei: Deus, se o motoqueiro for lá e achar ela, eu trago ela para morar comigo como filha. Irmã, o motoqueiro foi e me ligou, ela tá aqui agora. Eu falei: coloca em cima da moto. Morou comigo 9 anos. Liberta, mora em Jundiaí, mora em Indaiatuba. Assim, eu tô falando testemunho porque Deus fez com que algo acontecesse para que ela viesse. E essa menina foi uma pessoa que ajudou na igreja, louvou, foi a líder de jovem, era a líder do louvor. E hoje a mãe dela mesmo fala, né, que a mãe dela aceitou Jesus e disse assim: não tem dinheiro no mundo que pague. E hoje ela é linda, uma menina linda, né? E eu falo assim: quando você ouvir a voz de Deus, faça. Pode ser para alguém comer na tua mesa, vestir a tua roupa, faça, porque quem se responsabiliza é Deus. Então isso é um testemunho que eu tenho comigo e levo pro resto da minha vida. Isso durou 9 anos. Aí quando ela fez 20 anos, ela falou: vou embora com a minha mãe para Indaiatuba. Eu falei: então vai em nome de Jesus. Mas o que é pra gente fazer, Deus não deixa outra pessoa fazer, não. Verdade. Pode continuar. E lembrando também, a nossa casa, a gente nunca tinha vivido, né, no tempo que a gente está vivendo hoje, eu, minha esposa e os meus 2 filhos, não. A gente sempre teve alguém morando dentro de casa. Mas não é porque Deus que mandava. Deus falava: pega essa pessoa. E a gente pegava essas pessoas e colocava dentro de casa, né? Eu lembro que vários, os irmãos da minha esposa também, falando agora de parente, moraram também em casa. Só que esse morar em casa não é morar só para você estar dando um abrigo, estar dando um alimento, não. É morar para receber a palavra. Eu lembro que todos que moravam dentro de casa eram batizados com o Espírito Santo, né? Viravam crentes evangélicos, né? Começavam a ir para a igreja. Louvado seja Deus. Então, Deus tinha isso com a nossa vida. Então, enfim, e agora a gente está no ministério, e esse ministério, o Avivamento da Fé, e a gente agora está fazendo parte de um grande ministério, de uma grande igreja, só que ainda não era aquilo que Deus tinha programado para a nossa vida, ainda não era aquilo que Deus tinha prometido. E a gente pensava que a gente já estava fazendo aquilo que Deus estava querendo. Só que Deus ainda tinha um outro propósito conosco. Deus tinha outro propósito conosco. Foi então que a gente, nesse Avivamento da Fé, a gente estava fazendo a obra do Senhor. Agora aqui já nesse salão maior, nessa igreja, né? Eu estou cortando um pouco o testemunho, né? Porque até a gente vir nessa igreja aqui, tem um outro testemunho, né? Que a gente podia contar numa outra oportunidade. Só que agora a gente está num salão maior, porque
a igreja ficou pequena, onde nós estávamos, a gente está no salão maior, agora as pessoas começam agora a vir, agora em maior número, né? Porque o lugar cresceu, o ambiente é maior, né? E a gente começa a fazer a obra, e a obra que a gente faz até hoje não é visando o dinheiro, não é visando o lucro, não é visando o enriquecimento da nossa vida, jamais, né? A obra que a gente faz, a obra que a gente vai fazer em nome de Jesus e vai continuar fazendo, é a obra de salvação de almas, né? É a obra que o nosso Deus, Ele colocou na nossa mão de ganhar almas, né? E então a gente nunca pensamos em fazer a obra para também ter o dinheiro, usufruir do dinheiro, não. A gente é pastor presidente dessa igreja e quem vai estar assistindo esse testemunho, né? Principalmente os tesoureiros desta casa, né? Vão saber que a gente não, até para gasolina a gente nunca pegou R$1 para colocar gasolina no carro, a gente nunca precisou, né, de nenhum dinheiro da igreja, pelo contrário, a gente sempre colocou, né, do nosso bolso, né? Sempre colocou, sempre a gente teve o prazer mais de ajudar do que receber, né? Então, a nossa trajetória, a nossa vida como pastor foi sempre com o intuito de ganhar alma. Tanto é que eu sempre digo aqui para os irmãos dessa igreja que a gente não sabe pedir, a gente não sabe, na hora da oferta aqui é uma coisa tão rápida, até os obreiros aprendeu passar a salva tão rápido aqui que até muitas pessoas vêm até correndo atrás para poder ofertar, para poder dizimar, né? Correndo atrás dos obreiros para colocar a sua oferta, o seu dízimo na salva, porque é tão rápido aqui o momento da oferta, né? Mas não é isso que eu estou querendo dizer, eu estou querendo chegar, porque agora o pastor, presidente regional, agora muda do Avivamento da Fé, é um outro pastor, né? Com uma outra cabeça, uma outra mentalidade, assim, diferente, né? Do que o pastor que era de antes, porque ninguém é igual a ninguém, né? E esse pastor, ele vê uma igreja agora grande, uma igreja maior, né? E a oferta desta casa e dessa casa nunca foi uma oferta grande, né? Sempre foi uma oferta que deu para pagar o aluguel, que deu para custear as coisas que precisam, né? Custear, né? Arrumar, pagar uma conta de água, a conta de luz, essas coisas, enfim, né? Nunca foi uma igreja que vem dar muito lucro, né? E esse pastor, uma certa vez, ele olhou para esta igreja e disse que é uma igreja que era para dar muito mais de oferta e muito mais de dízimo. Só que isso não chegou no nosso coração, porque o nosso intuito era alma, era vidas, né? Nós se alegrava com as pessoas descendo as águas, né? Aceitando a Jesus. E, enfim, em um dia, sem a gente saber, estava tendo uma reunião na sede regional, né, para querer tirar nós, né, da direção da igreja, né, para colocar uma outra pessoa, porque a gente não estava dando lucro financeiro, né? E fizeram então uma reunião para tirar a gente da igreja, só que a gente não sabia dessa reunião. E, enfim, e no outro dia teve um culto aqui, né? Um culto, e esse culto foi no domingo, né? E quem estava pregando nesse dia era um convidado nosso, né? O missionário Davi, né? Um jovem na época, muito usado por Deus, e ele começou a ministrar a palavra de Deus, e teve um momento que ele se virou para nós, né? E disse para mim, para minha esposa, fizeram uma reunião.
para tirar vocês desta igreja. Só que eu estou entrando no meio desse negócio, né? E ele dizendo assim, e sendo usado por Deus, e aquilo a gente ficou pensando, e a gente não duvidou do profeta, porque a gente sabia que Deus usava muito esse profeta, né? Só que não desceu no nosso coração, porque a gente está na obra para fazer o que Deus quer, né? E também a gente está na obra para obedecer os pastores, né? que a gente tinha, né? E então não desceu isso no nosso coração e a gente fomos para nossa casa, né? Só que naquela madrugada desse dia, desse acontecimento, né? Eu tive um encontro com Deus. E eu não vi a face, não vi Deus, né? Eu não vi a imagem de Deus, nada disso. Eu ouvi a voz de Deus. Só que o ouvir a voz de Deus é uma coisa tremenda, é diferente, porque eu acordei naquela madrugada e eu não conseguia falar, eu só chorava, o meu corpo tremia e parecia que eu ia morrer, porque eu ouvi Deus falando comigo e eu não conseguia dizer para minha esposa, eu não conseguia mais dormir, eu só chorava, meu corpo tremia, não conseguia ficar de pé. Até que a minha esposa, ela ligou para um pastor, e esse pastor ele veio em casa de madrugada, porque minha esposa não sabia o que fazer. E esse pastor, logo de manhã, agora com o dia já amanhecendo, né, ele ficou a madrugada todinha lá conosco, lá, e ele começou a tentar acalmar, a tentar ver o que estava acontecendo. Eu só dizia, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Né? Foi até que chegou uma certa hora da manhã, agora já bem cedo, e eu já comecei a me acalmar. Eu disse, Deus falou comigo que a hora é essa, a hora de entregar a igreja na minha mão chegou. E quando ele falou aquilo, né, eu disse para minha esposa, eu não estava entendendo, porque eu já estava sendo pastor de uma igreja, eu já estava sendo pastor de um ministério, né, de uma igreja, de um ministério. Só que aí neste dia, o pastor presidente regional, ele pediu uma reunião, nesse mesmo dia, para estar na igreja aqui, porque ele queria já falar da reunião que ele teve, né? Que eu já sabia, porque Deus já tinha falado, né? E já queria comunicar a gente, só que ele pensou que a gente não sabia. Então a gente chamamos o tesoureiro e a secretária desta igreja, que é o Denis e a Renata, e eles estavam conosco aqui, e nós começamos a conversar aqui. E antes dele falar qualquer coisa que ele tinha falado da reunião, que a gente já estava sabendo por intermédio de Deus, né? Porque Deus usou a boca do profeta no dia antes. E antes dele falar, eu falei, pastor, você fez uma reunião para tirar a gente daqui. Ele falou assim, como vocês sabem? Eu falei, Deus falou. Ele falou assim, eu fiz mesmo, mas porque eu sou pastor. E eu fiz uma reunião e eu tiro e eu coloco quem eu quero. E eu falei assim, pastor, só que Deus também falou comigo nesta madrugada. E ele disse que a gente não estaria mais nesse ministério. Quando eu disse isso para o pastor parece que se alegrou, porque ele disse, vocês que sabem, né? Só que aí o diácono que estava conosco, que é o tesoureiro, ele disse, pastor, o senhor não entendeu.
O pastor Luciano está dizendo que não é ele que vai sair daqui, é vocês que vão sair daqui, né? E quando ele disse isso, e quando ele ouviu isso do diácono, ele ficou desesperado, né? Mas como assim? Aí eu falei, pastor, é vocês que vão sair daqui, é vocês que vão sair daqui, né? E ele falou, não, mas como assim? Né? Eu falei, não é nós que vamos sair, é vocês que vão sair. E o diácono falou, né, pastor, você vai pegar a placa da igreja e vai embora, né? Porque essa igreja, pastor, você disse que ela, é para ela dar mais de 20 mil reais. E nós estamos aqui para fazer a obra de Deus para ganhar alma, né? E você queria tirar um pastor que estava ganhando alma, né? E ele pegou, não, mas isso não pode ficar assim, vamos fazer uma reunião com toda a igreja. E nesse dia ia ter um culto à noite. Então ele veio com os obreiros aqui na casa e ele teve o culto normal, né? E ele pegou e perguntou para a igreja se a igreja ia ficar com o avivamento da fé ou ia ficar com o pastor Luciano. E a igreja disse que ia ficar conosco, né? Então foi aí que ele pegou os obreiros que veio com ele e foi embora, né? Eu fiquei preocupado, amados, porque talvez alguém pense que isso é rebelião, que isso é alguma coisa, né? Mas estava na vontade de Deus, e Deus então ele pegou e comunicou o pastor, presidente mundial, né, do Avivamento da Fé, e o pastor disse assim para ele, abençoa o pastor Luciano lá, porque essa obra de Deus não é nossa, essa obra é do Senhor. Então a gente fomos abençoados pelo pastor presidente, né, mundial do Avivamento da Fé. Então a gente viu que Deus estava no negócio. E então assim surgiu a Igreja Pentecostal Unidas, né, que hoje ela vai fazer 17 anos, né, que a gente é pastor presidente desta igreja. Nós estamos localizados aqui no Jardim Primavera, em Mauá, aqui na rua Jasmim 512, né, com muita luta, com muita oração, com muita perseverança, né, com muitos altos e baixos, né. Nós temos também uma igreja no Jardim Oratório, nós tínhamos uma igreja também ali, né, em Ribeirão Pires, nós também tínhamos abrido uma igreja também ali no estado de Pernambuco. Eu estou dizendo isso, amado, porque nada que a gente fez foi em vão, nada que Deus ele proporcionou para nós foi em vão. Até aquelas que fechou, até aquelas que não deu certo, né? Mas teve ali almas que aceitaram Jesus, teve vidas que desceram as águas, teve obreiros que foram levantados, né? E eu quero louvar a Deus, né? Esse é um pedacinho do nosso testemunho, da nossa história, né? Eu sei que faltou muita coisa, Quem está falando com vocês aqui é um pastor que é muito tímido, né? Muito tímido ao quadrado, né? Eu estava até dizendo aqui para os irmãos, antes de começar esse vídeo, que quando eu comecei a namorar com a minha esposa, a gente ia para a casa dos pais dela, né? E ali nós se reunia com os irmãos, com os parentes, né? E aquela conversa, aquela roda, aquela conversa, todo mundo conversando, e eu era tão tímido, né? Que eu penso que eu quieto, eu sem falar nada, eu pensava que estava falando.
né? Ao ponto das irmãs da minha esposa perguntar, o seu namorado, ele é mudo? Que ele não fala, não dá uma palavra, né? Então, quem está falando com os irmãos aqui, que vão assistir esse testemunho, né? Que vão ver este canal, né? De YouTube, né? Semeando vida, né? Que os irmãos possam ser impactados, né? Que possa ter um pouquinho daquilo que a gente falou aqui da nossa vida, possa transformar a vossa vida também, através do poder da palavra do Senhor, né? Eu quero, antes de terminar, né, fazer menção aqui de uma palavra da Bíblia, que está no livro de Jeremias, no seu capítulo 1, e no seu versículo de número 5, que está dizendo assim: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre de tua mãe, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Ou seja, é Deus que te conhece. O mundo pode te conhecer como alguém que não tem valor, alguém que perdeu a sua identidade, que perdeu o seu nome. Talvez até a tua família pode te conhecer com alguém que nunca vai dar certo, que não vai dar certo. Talvez alguém pode olhar para a tua vida hoje e pode dizer que você não tem jeito mais, mas quem te chamou, quem te escolheu e quem te conhece, Ele te conhece antes de fundar o mundo. Ele te conhece antes de todas as coisas. Ele te conhece antes de você ser gerado no ventre da tua mãe. É esse Deus que nós cremos. E é esse Deus que tem nos chamado. Espero que os irmãos recebam, né, esta palavra, e que aquele que está nesse momento, talvez, querendo até tirar a tua vida, querendo até desistir de viver, leia essa palavra, pegue esse testemunho, porque alguém que viveu numa família sem amor, numa família sem precedentes, de alguém que não tem conhecimento de muita gente que é da minha família, de alguém que sofre de ter agora os meus pais falecidos, meus irmãos, alguns irmãos que morreram, e do meu pai que não ter conhecido, ou melhor dizendo, de não ter voltado ao estado onde ele nasceu, para saber pelo menos dos teus irmãos, de algum parente, né? A família do meu pai nem sabe que ele faleceu. Nós nem conhecemos a família do meu pai, nem da minha mãe, né? Alguém que veio desse tipo de família que eu estou dizendo. Deus, Ele tem uma palavra, Ele tem um caminho para a tua vida. Como Deus, Ele nos levantou, como Deus nos transformou, Ele também tem poder para te transformar. Quero aproveitar também para deixar um convite para quem quiser conhecer a nossa igreja, né? Essa igreja, ela está situada na cidade de Mauá, São Paulo. Nós estamos aqui na Rua do Jasmim, número 512, no Jardim Primavera, bem fácil aqui, ao lado do Mercado Primavera. Amém? Fácil acesso aqui,
perto aqui de Ribeirão Pires também. Eu quero fazer esse convite, nós temos os cultos aqui de terça-feira, às 19h30, um culto poderoso aqui de cura e libertação. Nós temos também o nosso culto também aqui de sexta-feira, né? Onde também pessoas são impactadas pela palavra e o poder de Deus. Nossos cultos de sexta aqui também são às 19h30. Temos o culto também no domingo, o culto da família, às 18h30 também, louvado seja Deus. Venha, é uma bênção, amado, é uma igreja amorosa, uma igreja que, aleluia, de palavra, né? Uma igreja dos dons do nosso Deus, né? Uma igreja que, aleluia, que de família, né? Uma igreja que vai te abraçar, uma igreja que você vai gostar muito de estar aqui. Amém? Igreja Evangélica Pentecostal Unidas. Quero agradecer a todos. Eu quero louvar a Deus por este canal, Semeando Vida, no nome de Jesus Cristo. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.